Fala, galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa LDI. L de limites, D de derivadas e de integrais. Aqui nós vamos estudar vários conceitos sobre cálculo de uma variável. Dessa forma, você vai conseguir acelerar a sua aprovação em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é integrais. Uma aluna chamada Manuela, ela faz administração na UFMG. Ela enviou uma lista de exercícios para mim. Essa lista tem 9 exercícios, envolve integrais definidas, indefinidas e cálculo de área. Todas essas questões já caíram em provas antigas da UFMG. Então vamos começar. Eu vou focar na resolução dessa lista e uma breve revisão sobre integrais. Começando com integrais indefinidas. Integral indefinida é quando não tem um número na integral. Aqui, olha, é vazio, tá vendo? Agora, a integral definida, existe um número, que é chamado limite de integração. Então, essa é a principal diferença, né? É muito fácil identificar. Por exemplo, eu tenho aqui a integral de 1 a 2 do L' de x, e eu tenho integral do L' de x, por exemplo. Viu a diferença? De um lado, nós temos uma integral definida, porque existem números, existem limites de integração, ó, de 1 até 2. Agora, à direita, nós temos uma integral indefinida, porque não existem números no limite de integração, ok? Então, identificar se uma integral é definida ou indefinida é bem simples. Agora, como nós vamos calcular? Começando com a integral indefinida. Você tem aqui uma integral de uma função qualquer. A resposta vai ser uma outra função, mais a constante. Sempre tem que colocar a constante, chamada de constante de integração. Como você determina essa função g de x? A ideia por trás da integral definida é você derivar para chegar na resposta. Então, se você derivar g de x mais c, você vai voltar para f de x. Ok? Por isso que integral também é chamado de antiderivada. Então, para saber bem integrais, você deve dominar as regras de derivação, porque é o procedimento contrário. Então, por exemplo, olha só. Qual é a integral de e elevado a x? Aí você vai pensar o quê? O que eu derivo que vai dar e elevado a x? E a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Olha só, deixa eu anotar isso aqui. A derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Então, o que eu derivo que é igual a e elevado a x? Você vai fazer o procedimento contrário. No caso da e de x é fácil, né? Porque vai ser a própria função. Então, a resposta aqui seria e elevado a x. Mais a constante de integração. Por que existe essa constante? Porque a derivada de um número é zero. Então, se você derivar e elevado a x mais 1, e elevado a x mais 2, e elevado a x mais π, todas essas derivadas aqui vão resultar em e elevado a x. Então, quando você resolve uma integral indefinida, você quer saber todas as funções cuja derivada dela é igual ao integrando, né? Que é a função que está aqui dentro. Então, resumindo, integral indefinida não tem limite de integração. Você sempre coloca a constante de integração no final, ok? E basta saber as regras de derivação para fazer o procedimento contrário. Quando a integral não é imediata, aí você pode usar técnicas de integração, né? Existem várias. Tem a regra de substituição, a integração por partes, tem integrações por frações parciais, tem as integrações trigonométricas, tem a substituição trigonométrica, tem várias técnicas para resolver uma integral. Beleza? Continuando. Integral definida agora. Dessa vez, nós temos limite de integração, tem valores.
O A é chamado de limite inferior e o de cima é chamado de limite superior. Dessa vez, galera, nós temos que encontrar o g de x. Quem é esse g de x? É o mesmo resultado da integral indefinida. Ou seja, sempre que você resolver uma integral definida, você pode resolver ela de forma indefinida, só para encontrar a função g de x. Ok? E depois, em vez de colocar a constante de integração, você vai substituir os limites. Você vai substituir valores. Então é a mesma ideia. Você vai encontrar uma função g de x, só que em vez de colocar mais c, você vai substituir o x pelo de cima, depois o x pelo de baixo. Ou seja, você vai fazer o g de b e o g menos o g de a. Isso aqui é chamado teorema fundamental do cálculo. O famoso teorema fundamental do cálculo. Então, por exemplo, ó, eu tenho a integral de e elevado a x dx, variando de 1 a 2. Então, é uma integral definida. Existem limites de integração. Como que você resolve? O primeiro passo é resolver a integral indefinidamente. Então, esquece o limite de integração. Isso aqui vai dar e elevado a x mais c. Por que você resolve de forma indefinida? Para encontrar e de x, para encontrar a função. Resposta, né? Sem a constante. Aí agora, você vai pegar a resposta, que é o e elevado a x, e em vez de colocar mais a constante, você vai variar essa função de 1 até 2. Então, você substitui o x por 2, que é ao quadrado, menos substitui o x por 1, e elevado a 1. Essa é a resposta. Então, qual é a principal diferença, né? Fazendo uma breve revisão aqui. Integral indefinida não tem limite de integração. Beleza? Integral definida tem valores. Existem limites de integração. Essa é a principal diferença. Na integral indefinida, você vai encontrar uma função mais uma constante. Ou seja, na verdade, você tem infinitas funções. Que pode ser, essa constante pode ser mais 1, mais 2, mais 3. Infinitas respostas. Na integral definida, você vai pegar essa função, mas você vai substituir valores. Então, a resposta de uma integral definida é um número. Você não tem infinitas respostas, você tem apenas um número. Ok? Então, beleza. Agora vamos resolver a listinha de exercícios. Olha só, nós temos aqui uma questão número 1, que é uma integral indefinida, porque ó, não tem valores aqui no limite de integração. Questão número 2, mais uma integral indefinida, porque não tem valores. Viu como que é fácil identificar se é definida ou indefinida? Questão 3, também é indefinida, porque não existem valores no limite de integração. Agora, essa daqui não é indefinida, é uma integral definida, porque o limite inferior é 1 e o limite superior é o número e. Então, é uma integral definida. Questão 5, também definida, ela varia de 1 até 2, de 1 até 2. Questão 6, varia de 1 até 5. Então, é uma integral definida também. Beleza. Questão 7, vai de menos π até π, então mais uma integral definida. E a questão 8 e questão 9 são questões envolvendo área entre curvas, que vai cair também em integrais definidas. Basta você pegar a função de cima menos a função de baixo e definir o limite de integração. Ok? Então, essa lista que a gente vai fazer. Tem duas questões aqui sobre áreas. Calcule a área entre e de x e x ao quadrado, no intervalo de 0 a 1. Calcule a área entre e de x e 2x, no intervalo de 0 a 1. Então, vamos começar com a questão número 1. Integral de 2x mais 4
ao cubo. Bom, tem duas formas de resolver essa integral. Você pode expandir esse produto notável, né? Não sei se vocês conhecem, mas existe essa fórmula aqui, olha. A mais B ao cubo é A ao cubo mais 3A2B mais 3AB2 mais B3. Então, você pode usar essa fórmula, essa técnica, para transformar esse cubo numa soma. E, pessoal, integrar somas é mais fácil do que integrar potências e produtos. Então, deixa eu resolver com esse primeiro método, depois eu faço uma resolução diferente, mais rápida. Tá? Eu vou usar a técnica de substituição também. Vamos lá. Usando, né, deixa eu escrever aqui, olha. Primeira resolução. Então, vamos expandir esse cubo. A integral de 2x mais 4 ao cubo é igual à integral de... Deixa eu colocar um colchete aqui. Cubo do primeiro. O A, nesse caso, deixa eu escrever aqui no ventinho. O A, nesse caso, seria o 2x, né? E o B vai ser o 4. Então, eu vou simplesmente substituir dessa fórmula. Bom, esse é o A e esse é o B. Beleza. Então, integral de A ao cubo, 2x ao cubo. Aí fica mais 3A ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes o B, que é 4. Mais 3AB2. Então, fica 3 vezes o A é igual a 2x, vezes o B, que é 4. 4 ao quadrado, né? 3AB2. Mais o B3, então mais 4 ao cubo. Fechou aqui dx. Beleza? Então, simplesmente substituir nesse produto notável. Agora, eu posso melhorar, né, essa integral. Vamos resolver essas continhas aqui, ó. 2 ao cubo, 8. Então, vai ficar 8x ao cubo. Aqui, eu tenho 3 vezes 4x2 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Então, aqui eu tenho 48x ao quadrado. Agora, nesse lado aqui, eu tenho 3 vezes 2x, 4 ao quadrado é 16. Então, vai ficar 16 vezes 6. 16 vezes 6, você pode fazer de cabeça assim, ó. Isso é 10 mais 6 vezes 6. Então, é 60 mais 36, 96. A gente usa a propriedade distributiva para fazer essa conta de cabeça. Então, mais 96x mais 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Pronto. Fechou aqui. dx. Então, pessoal, percebeu que eu tinha uma potência, né, 2x mais 4 ao cubo, e agora eu tenho uma soma de 1, 2, 3, 4 parcelas. E resolver essa integral é bem simples, basta usar a regra da potência. Então, qual que é a resposta? Ó? Vai ficar o 8 mantém, x ao cubo, filho, x à quarta sobre 4. 48 mantém, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. 96 mantém, integral de x, x2 sobre 2. E integral de 64 é 64x. Então, essa é a resposta, só que você não pode esquecer do mais c. Beleza, vamos melhorar um pouquinho essa resposta, né? 8 por 4, 2x à quarta. 48 por 3 vai dar 16. Então, 16x ao cubo. 96 por 2 dá 48.
48x ao quadrado mais 64x mais c. Aí dá para colocar o 2 em evidência também, dá para colocar o x em evidência, mas vamos deixar assim. Essa é a resposta da integral. Se você derivar essa resposta, você vai encontrar exatamente o integrando. Você vai voltar para esse resultado aqui. Ok? Integral é antiderivada. Então, agora, esse foi o primeiro método. Tá? Agora eu vou mostrar uma técnica chamada substituição, que a gente consegue resolver isso aqui mais rápido. Vamos lá. Segundo método. Deixa eu copiar essa integral aqui. Ó. Pronto. Eu vou chamar o 2x mais 4 de uma outra letra. Vamos chutar aqui, sei lá, B. Bom, eu escolhi B aleatoriamente. Pode ser uma letra qualquer. B é 2x mais 4. E perceba que está sobrando dx. Então, agora eu vou derivar a função b em relação a x. db dx, derivar de 2x é 2, derivar de 4 é 0. Então, agora eu tenho db sobre dx igual a 2. Faço dx multiplicando, db igual a 2 vezes dx. E o nosso objetivo é encontrar dx. Olha, eu quero saber quem é dx. Então, isolando dx, vai ser igual a db sobre 2. Então, eu vou usar, pessoal, essas duas substituições aqui. Olha, eu sei que eu sei que b vai ser 2x mais 4, e eu sei que db sobre 2 é igual a dx. Então, basta substituir. Vai ficar a integral, olha, aonde tinha 2x mais 4, eu vou colocar b. Vai ficar, então, b ao cubo. E aonde tinha dx, eu vou colocar db sobre 2. db sobre 2. E isso é uma integral imediata. Então, vamos resolver. Esse meio você pode tirar, né? Vai ficar meio integral de b ao cubo db. Usando a regra da potência, deixa eu separar a substituição aqui, peraí. Aí. Usando a regra da potência, vai ficar meio integral de b ao cubo, b à quarta, sobre 4. Resolveu a integral, tem que pôr a constante de integração. Juntando, né, o 2 com 4, resposta é b à quarta sobre 8, mais c. Agora, cuidado, você não pode deixar a resposta em b. Depois de resolver a integral, você transforma de volta o b para 2x mais 4. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho 2x mais 4, que seria o nosso b, à quarta, sobre 8 mais c. Essa é a resposta. Eu sei que a resposta parece ser diferente, mas se você desenvolver esse 2x mais 4 elevado a 4 e dividir por 8, você vai chegar no mesmo lugar, tá bom? As respostas são iguais. Então, beleza, galera. São duas formas diferentes aí para resolver o mesmo exercício. Eu acho mais simples resolver por substituição. Tá? E por substituição é bom também, porque você consegue fazer com qualquer expoente. Se esse expoente aqui fosse 10, fosse, sei lá, 20, dá para fazer. Agora aqui expandindo, se aqui fosse 10, para expandir você tem que usar binômio de Newton e ficar muito grande. Então não vale a pena. Então vale a pena expandir só se o expoente for, sei lá, 2, 3. Né? Passou de 3 já fica difícil. Agora, se for um expoente qualquer, usa a substituição. Fechou? Questão número 2. Temos aqui uma
em integral indefinida. Primeira coisa que eu vou fazer é separar em duas integrais. Então, eu tenho a integral do cosseno de x sobre seno de x dx. Essa vai ser a primeira integral. Beleza. Mais a integral de... Deixa eu pôr um colchete aqui em vermelho. Então, eu tenho a integral de 1 mais e elevado a menos 2x elevado a 3 meios vezes e elevado a menos 2x. Fechou aqui. Pronto, separei em duas integrais, né? Integral de uma soma, soma das integrais. Cosseno dividido por seno. Essa questão é boa. Eu vou resolver essas duas integrais de forma separada, tá bom? Então, primeiro eu vou resolver essa integral. A gente anota a resposta. Depois eu vou resolver essa outra integral. Aí eu anoto a resposta. Depois eu junto as duas. Tá bom? Vai ser assim. Cosseno sobre seno, isso é cotangente. Tá bom? Cosseno sobre seno é igual a cotangente. Então tem duas formas de resolver. Você pode transformar essa integral em cotangente e depois tentar calcular a integral de cotangente. Você vai ter que multiplicar esse embaixo por cossecante. Deixa eu resolver aqui para vocês, olha só. Tem duas formas de resolver, tá? Se você transformar... Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Duas formas de resolver a integral de cosseno sobre seno. A primeira forma é... Deixa eu anotar aqui, ó. Forma 1. Você transforma em integral de cotangente, que é a definição de cotangente, né? Cosseno sobre seno. Aí, para você resolver essa integral, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo por cossecante. Multiplicar em cima e embaixo por cossecante. Pronto, eu posso fazer isso, não posso? Eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Aí agora, basta você usar a substituição. Olha só, vou escrever de novo num formato mais agradável. Isso aqui é 1 sobre cossecante de x que multiplica cotangente cossecante de x dx. Então eu consigo usar a substituição, pessoal, porque a derivada de cossecante é cossecante cotangente. Legal? Deixa eu fazer a substituição aqui embaixo. A é cossecante. Aí a derivada de cossecante é menos cossecante cotangente dx. O que está faltando? Olha, cossecante cotangente eu tenho. Só que esse menos está atrapalhando, né? Então eu vou passar o menos para a direita. Ó, deixa eu copiar e colar aqui, ó. Vou passar esse menos aqui para a direita. Aí vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. Opa. Deixa eu arrastar isso aqui para um lado. Pronto. Então, qual a substituição que eu vou fazer, galera? Aonde tem cossecante, eu vou colocar A. E aonde tem cossecante, cotangente dx, eu vou colocar menos dA. Essa é a substituição. Pronto. Vai ficar, então, integral de 1 sobre A, porque era cossecante. Ó, cossecante virou A. E todo esse termo aqui vai virar menos dA. Então, vezes menos dA.
Tiro menos. Tiro menos, vai ficar integral de 1 sobre A dA. É uma integral imediata, né? Isso aqui é menos o ln do módulo de A, mais a constante de integração. No final, a gente tem que voltar, né? Era A, a gente vai voltar para cossecante. Então, qual é a resposta? Menos o ln de cossecante de x mais c. E esse menos que está multiplicando o ln, a gente pode escrever de outra forma. O que multiplica o ln passa para o expoente, né? Então vai ficar o ln de cossecante de x elevado a menos 1. Cossecante elevado a menos 1 é 1 sobre cossecante. Então vai ficar o ln de 1 sobre cossecante de x mais c. E 1 sobre cossecante é seno. Então, é o ln do módulo de seno de x mais c. Então, você poderia colocar a resposta assim ou assim. É a mesma coisa. Tá bom? Essa é a primeira forma de resolver essa integral. Vou explicar para vocês agora um segundo método para resolver a integral de cosseno sobre seno. Deixa eu marcar isso daqui, para a gente não ficar perdido. Primeiramente, eu vou resolver essa integral. Deixa eu colocar um retângulo nela aqui. A gente está querendo saber a integral de cosseno sobre seno. O primeiro método, eu transformei em cotangente e resolvi por substituição. Eu vou precisar de mais uma página nessa questão. Deixa eu adicionar aqui. Essa segunda integral a gente vai resolver depois. Então, eu vou passar agora para vocês um segundo método. Ó, método 2. Nesse segundo método, eu não vou transformar em cotangente. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Esse segundo método, olha só, eu posso separar essa fração. Vai ficar 1 sobre seno de x vezes cosseno de x dx. Beleza? Eu simplesmente separei. Escrevi de outra forma. Agora, eu vou chamar seno de u, porque a derivada de seno é cosseno. Então, a gente consegue resolver por substituição. Vou chamar aqui, sei lá, escolhe uma letra qualquer aí, b. Eu vou chamar o b de seno de x. db vai ser a derivada de seno, que é cosseno de x, dx. Então, eu consigo resolver essa questão por substituição direta, sem envolver cotangente, cossecante. Fazendo a substituição, pessoal, vai ficar, olha, aonde tem seno, eu vou colocar b. Então, vai ficar 1 sobre b. Olha. Onde tinha seno, eu coloquei b. E aonde tem cosseno de x dx, eu vou colocar db. Então, vai ser vezes db. Isso é uma integral imediata. Vai ser o ln do módulo de b mais c. No final, você tem que substituir o b por seno de x. Então, resposta final vai ser ln do módulo do seno de x mais c. Percebeu que a resposta é a mesma? Olha só. É a mesma coisa. Tá bom? Parece que o segundo método foi mais fácil, né? Deu menos trabalho. Ok. Então, nós resolvemos a primeira integral. Né? A gente resolveu essa primeira parcela aqui. Agora, a gente vai resolver a segunda parte. Já copiei ela aqui embaixo. Ó. Nós vamos resolver essa aqui por substituição. Eu vou chamar todo esse termo aqui de uma letra qualquer. Vamos usar K. K é 1 mais E elevado a menos 2x. Encontrando a derivada de K, então dk vai ser igual a
derivada de 1, que é 0, mais derivada de e elevado a menos 2x, que vai dar e elevado a menos 2x, vezes a derivada de menos 2x, que é igual a menos 2, né? Regrinha da cadeia. Isso tudo, né? Vezes dx. Então, o zero a gente pode desprezar, nem precisava ter colocado ele. Eu tenho aqui menos 2 vezes e elevado a menos 2x dx. Essa é a derivada. Só que o nosso objetivo é substituir. E olha aqui, pessoal. Olha o que está sobrando na integral. E elevado a 2x dx. Então, o nosso objetivo é substituir apenas o e elevado a 2x dx. Eu vou pegar esse menos 2 que está aqui, ó, e vou passar para a esquerda. O que eu quero saber, eu quero isolar o e elevado a menos 2x dx. Então, passando 2 para a esquerda, vai ficar dk dividido por menos 2 é igual a e elevado a menos 2x dx. Agora basta substituir. Aonde tem 1 mais e elevado a menos 2x, eu vou chamar de k. Então, vai ficar k elevado a 3 meios. Integral de k elevado a 3 meios. Vezes e elevado a menos 2x dx. E elevado a menos 2x dx é o quê? dk sobre menos 2. Então, vezes dk sobre menos 2. Entendeu? A gente substitui a variável para chegar numa integral mais simples. O menos 2 a gente consegue tirar da integral. Então, vai ficar menos meio integral de k elevado a 3 meios dk. Ok? Isso é uma integral imediata. Basta usar a regra do expoente. Vai ficar menos meio que multiplica k elevado a 3 meios mais 1, 5 meios, dividido por 3 meios mais 1, que é 5 meios. E a gente tem que colocar a constante de integração, que agora a gente resolveu uma integral indefinida. E você não pode esquecer de voltar para x. Ó. Então, esse k aqui, ó, ele, na verdade, é 1 mais e elevado a menos 2x. Então, a gente tem que substituir. Quando você divide por 5 meios, é só multiplicar por 2 quintos. Então, vai ficar assim, ó, menos meio vezes 2 quintos vezes k elevado a 5 meios. Só que o nosso k, ele é 1 mais e elevado a menos 2x elevado a 5 meios mais c. Ok? Cortando aí, ó, esse 2 com esse 2, resposta final vai ser menos 1 quinto que multiplica esse termo. Vou copiar e colar aqui. Pronto. Essa é a resposta, pessoal. Essa é a resposta da segunda integral. Na verdade, a gente quer saber a resposta das duas integrais, né? Deixa eu colocar um retângulo aqui. Vai ficar padrão. A gente resolveu essa integral aqui. Ok? Agora, a gente vai juntar as duas respostas. Eu quero resolver, na verdade, essa integral aqui, ó, essa integral inicial. Então, eu vou ter que juntar duas respostas. A primeira resposta é ln do módulo de seno mais c. Copiar e colar. Aqui, ó. ln do módulo de c, no módulo do seno mais c. Certo? Essa é a primeira resposta. Deixa eu separar aqui. Ó. Aí eu vou somar, tá vendo? Mas eu vou somar com a segunda resposta. A segunda resposta é essa. Vou colar ela aqui. Fechou o parênteses. Aí, pessoal, esse C, que apareceu aqui ó, duas vezes, C mais C vai ser uma outra constante. Então, se a gente ficar colocando várias constantes para cada integral, tá bom? Vou escrever de novo aqui, já desprezando essas constantes. Resposta final, então, vai ser o ln
do módulo do seno de x menos 1/5 que multiplica 1 mais e elevado a menos 2x, tudo isso elevado a 5/2. Aí no final a gente coloca uma constante. C mais C vai ser, sei lá, C', uma outra constante qualquer. Ok? Essa é a resposta da questão número 2. Deixa eu destacar ela daqui. Prontinho. Essa questão foi boa, hein? Bora, galera. Bora. Questão número 3. Nós temos aqui uma integral definida. Então, vamos lá. De novo, eu tenho aqui uma soma. Então, vamos separar em duas integrais. Vai ser a integral de 5x vezes... Deixa eu copiar, que é mais fácil. Vezes essa raiz inteira. Dx. Então, essa é a primeira integral. Mais segunda integral. Vai ser 2x menos 1. X ao quadrado menos x. Dx. Então, sempre, pessoal, que tiver integral de uma soma, de subtração, você pode separar em várias integrais. Mas, integral de produto de quocientes não pode separar em várias integrais, não. Cuidado com isso, tá bom? Você só pode separar se for adição ou subtração. Então, de novo, a gente vai ter que separar em duas integrais. Eu vou resolver primeiro essa integral aqui, ó. Deixa eu destacar ela. Nós vamos usar a técnica de substituição para resolver essa integral. Eu vou chamar tudo que está dentro dessa raiz aqui de a. Então, o a vai ser 4 menos 3x ao quadrado. Tudo bem? Aí, olha, essa integral, pessoal, a gente já pode tirar esse 5 daqui, ó. O 5 é uma constante. Constante multiplicando integral vai para fora. Então, vai ficar 5 que multiplica. Olha, eu tenho x vezes a raiz. Eu vou pôr raiz primeiro, x depois. Na ordem dos fatores, não altera o produto. Só para facilitar a visualização aqui. Menos 3x ao quadrado vezes x dx. Ok? Eu tirei o 5 e troquei o x com a raiz de posição. Então, vamos lá. Eu vou chamar, olha, esse pedaço aqui de a. Agora, deriva. A derivada vai ser, derivada de 4 é 0, nem vou colocar. Derivada de menos 3x ao quadrado vai ser menos 6x, né? Regrinha do expoente. Agora, pensa comigo, pessoal, presta atenção. Aqui eu tenho x dx. Aqui eu tenho menos x dx. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o x dx. O que eu quero saber é só o x dx. Então, a gente vai passar o menos 6 para a esquerda, dividindo. Então, dA dividido por menos 6 vai ser igual a x dx. Aí agora a gente consegue substituir. A substituição é bem simples. Deixa eu pôr um risco aqui só para separar. Ficar mais organizadinho. Pronto. Vamos fazer a substituição, então. Eu tenho, olha, 5 que multiplica a integral da raiz de 4 menos 3x2. Só que eu chamei 4 menos 3x2 de a. E o x dx, olha, eu vou chamar de dA sobre menos 6. Essa é a substituição. Então, vezes dA sobre menos 6. Então, agora eu transformei, olha, toda essa integral aqui numa integral mais simples, usando a técnica de substituição. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é tirar essa constante menos 6. Tá? Então, vai ficar menos 5 sobre 6 fora da integral, que multiplica a raiz de a dA. Raiz de a é a elevado a meio. Então, vai ficar menos 5 sobre 6, integral de a elevado a meio,
dA. Agora a gente resolve usando a regra da potência para integrais. Expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Então, menos 5 sobre 6, que multiplica a elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Resolveu a integral, tem que pôr a constante de integração. Só que agora eu tenho que voltar para a variável x. Então, aonde tem a, eu vou substituir por 4 menos 3x2. Então, já está acabando, pessoal. Olha só. Menos 5 sobre 6. Aqui, olha, eu estou dividindo por 3 meios. Se eu divido por 3 meios, multiplica por 2 terços, né? Divisão de fração multiplica pelo inverso. Isso aí é matemática básica. Então, vamos lá. Agora eu tenho a elevado a 3 meios. Só que agora eu vou colocar 4 menos 3x2, onde tinha a, eu voltei para x. Isso tudo está elevado a 3 meios mais c. Para finalizar, vamos juntar essas constantes aqui, ó. 2 corta com 6, vira 3. Então, resposta final, ó, eu tenho menos 5 dividido por 9, né? 3 vezes 3, 9, que multiplica 4 menos 3x ao quadrado, elevado a 3 meios, mais c. Essa é a resposta da primeira integral. Ó, deixa eu destacar aqui. Agora a gente tem que resolver a segunda integral. Depois a gente junta as duas respostas. A segunda integral, deixa eu conferir aqui. É essa aqui, ó. Copiar e colar. Opa, veio a reta também. Galera, essa integral dá vontade de usar a regra de frações parciais, que é um pouco mais complexa, tá? Mas se você, né, um pouco de malícia, você consegue ver que dá para usar a substituição. Por quê? Olha só, a derivada do de baixo é 2x menos 1, que é exatamente o que está em cima. Então pronto, substituição mata esse exercício aí. Nada de frações parciais, tá bom? Dá para fazer também. Enfim, eu vou reescrever essa integral de uma forma mais fácil, só para vocês enxergarem melhor a substituição. Vai ficar x ao quadrado menos 1 vezes 2x menos 1 dx. Então, eu simplesmente separei o numerador do denominador. É a mesma coisa. Agora, eu vou chamar x ao quadrado menos x de, sei lá, outra letra aí, r. R é x ao quadrado menos x. A derivada disso é dr. Então, vai ser 2x menos 1, né? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x é 1. Aí a substituição é direta. Olha aqui. 2x menos 1 dx vai ser igual a dr. E x ao quadrado menos x vai ser igual a r. Entendeu? Simples assim. Então, fazendo a substituição, olha, vai ficar a integral de 1 sobre x2 menos x, que eu chamei de r. Então, 1 sobre r, vezes 2x menos 1 dx, que eu chamei de dr. dr. Integral de 1 sobre r dr é ln de r, integral imediata, né? Facinho. Então, vai ser o ln do módulo de r mais c. Aí você não pode esquecer de voltar para x no final. Onde tem r, a gente vai colocar x ao quadrado menos x. Então, a resposta é o ln do módulo de x ao quadrado menos x mais c. Essa é a resposta da segunda integral. Agora, pessoal, eu vou simplesmente juntar as duas respostas. Ó. Eu preciso da integral da primeira mais a integral da segunda. Ok? Deixa eu deslocar esse negócio para cima. Vou precisar de um pouquinho de espaço aqui. Ó. Aí. Então, eu vou pegar a resposta da primeira integral.
Não precisa de colocar o mais c, a gente coloca o mais c no final, tá bom? Aí a gente pega a resposta da segunda, a gente pega a resposta da segunda integral. Copia, cola. Já vou pagar esse mais c também. Então, vai ficar a resposta da primeira integral, mais ou menos, confere aqui, ó. Eu quero a primeira integral, tá vendo? Coloquei aqui. Mais a resposta da segunda integral, que vai ser ln do módulo de x2 menos x. Aí no final a gente põe mais c. Entendeu? É isso. Então, deixa eu organizar melhor isso daqui. A nossa resposta vai ser menos 5 sobre 9, que multiplica 4 menos 3x2 elevado a 3 meios, mais ln do módulo de x ao quadrado menos x, mais c. Essa é a resposta final da questão 3. Beleza. Percebeu que nas questões 1, 2 e 3 são integrais indefinidas? Então, a gente sempre colocou o mais c, tá vendo? Mais c, cadê? Mais c, sempre que a integral é indefinida, temos que colocar o mais c. Agora, nós vamos resolver a questão 4. É uma integral definida, variando de 1 até e, de 1 sobre x mais x2 menos 3. Então, o primeiro passo, pessoal, é resolver essa integral de forma indefinida. No final, você preocupa com essa variação, tá bom? Então, vai ser a integral de 1 sobre x mais x2 menos 3. Pronto. Vamos fingir que é tudo indefinido. Aí eu tenho integral de soma. Então, vai ficar a integral de 1 sobre x dx mais a integral de x2 dx menos a integral de 3 dx. Então, soma e subtração, a gente separa em várias integrais. Todas essas integrais são imediatas. Então, a integral da primeira aqui, ó, integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Regra do expoente. E a integral de 3 é 3x. Então, menos 3x. No final, a gente coloca a constante de integração. Agora, como é uma integral definida, aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou copiar de novo aqui, ó. Eu vou resolver essa integral aqui, só que dessa vez ela está variando de 1 até e. Aí, qual que é a diferença? Você vai pegar a resposta da indefinida sem a constante c, tá vendo? E vai substituir valores. Você vai substituir valores de 1 até e. Ou seja, você vai substituir todo mundo por e, menos substituir todo mundo por 1. É isso. Substituir todo mundo por e. Vai ficar o ln de e menos e ao cubo sobre 3 menos 3e. Aqui é mais, né? ln de e, aqui, ó. Aonde tinha x eu pus e. Então, ln de e ao cubo sobre 3 menos 3e. Substituir todo mundo pelo limite superior. Beleza. Aí, menos, substitui agora todo mundo pelo limite inferior. Então, você vai substituir todo o valor de x aqui por 1. Vai ficar ln de 1, 1 ao cubo sobre 3, menos 3 vezes 1. Então, eu tenho ln de 1 mais 1 ao cubo sobre 3, menos 3 vezes 1. Aí, isso aqui vai dar um número, tá bom? Vamos lá. ln de e é igual a 1, né, pessoal? Propriedade logarítmica. ln de e é 1. E ao cubo sobre 3, menos 3e, menos ln de 1. ln de 1 é 0. Então, eu já posso cortar. 1 ao cubo é 1. Então, fica 1/3, menos 3. Beleza. Agora, vamos melhorar essa resposta aí. Eu tenho 1 mais e ao cubo sobre 3
menos 3E, menos 1/3, mais 3. Multipliquei todo mundo por menos. Menos 1/3, mais 3. Eu posso juntar agora, né? 1 com 3 dá 4. Então, agora eu tenho E ao cubo sobre 3 menos 3E, mais 4 menos 1/3. Mais 4 menos 1/3. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 1, 11. Então fica 11/3. Essa fração aqui, olha, ela vai ser igual a 11/3. Então, vai ficar E ao cubo sobre 3 mais 11/3. Aí você pode colocar o 3 em evidência também, né? Vou fazer isso aqui, ó. 1/3 em evidência. Aí vai sobrar E ao cubo menos 9E mais 11. Né? 3 por 3 dá 1, vezes E ao cubo. 3 por 1 dá 3, vezes 3E, 9E. 3 por 3 dá 1, vezes 11 dá 11. Beleza, essa é a resposta aí. Bem simplificada. Claro que existem outras formas de representar essa resposta, né? Você pode pôr no calculador e achar um número, você pode manipular mais, você pode pôr a evidência, enfim. Essa é a resposta da questão 4. Questão número 5. Integral de 1 até 2 de 1 sobre x mais x elevado a meio mais 1 sobre x ao quadrado. Então, de novo, eu vou resolver indefinidamente primeiro. Então, eu tenho aqui, olha, a integral, né? A mesma integral, só que eu vou tirar os limites de integração. É uma integral definida, normal. Beleza? Para resolver essa integral, a gente tem que transformar em 3 integrais. Olha. Vai ficar integral de 1 sobre x dx, mais a integral de x elevado a meio dx, mais a integral de 1 sobre x2 é x elevado a menos 2 dx. Então, resolvi, eu separei em 3 integrais diferentes. Agora, integral imediata, né? É bem fácil agora. Integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Integral de x elevado a meio é x elevado a meio mais 1, 3 meios, sobre 3 meios. Integral de x a menos 2 é x a menos 2 mais 1, sobre menos 2 mais 1. No final, a gente põe uma constante. Melhorando esse resultado, ln de x divide por 3 meios, multiplica por 2/3. Então, é 2/3 x elevado a 3 meios. Mais com menos a menos, né? X a menos 1 é 1 sobre x. Então, essa é a resposta. Se fosse uma integral definida, a gente ia parar por aqui. Essa é a resposta, acabou o exercício. Mas, na verdade, nós temos uma integral definida. Ou seja, eu tenho que substituir valores. A gente vai usar essa resposta da indefinida sem mais C. Só esse pedacinho aqui, ó. E nós vamos variar esse resultado de 1 até 2. Ou seja, você vai substituir todo mundo por 2, depois substitui todo mundo por 1 e vai achar um número. Vamos lá. Vai ficar ln de 2 mais 2/3 vezes 2 elevado a 3 meios menos 1 sobre 2. Substituir cada valor de x por 2. Ln de 2, 2/3, 2 elevado a 3 meios e 1 sobre 2. Agora, a gente subtrai e faz a mesma coisa, substituindo cada valor por 1. Você substitui todo mundo pelo limite superior
que é o 2. Depois subtrai, substituindo cada valor de x pelo limite inferior, que é 1. Então vai ficar agora ln de 1 mais 2 terços 1 elevado a 3 meios menos 1 sobre 1. Então vamos melhorar esse resultado aí, né? Eu tenho aqui, ó, ln de 2 mais 2 terços 2 elevado a 3 meios. 2 elevado a 3 meios é a raiz quadrada de 2 ao cubo. Menos meio. Beleza. Ln de 1 é 0, né? Posso cortar. 1 elevado a 3 meios é 1, não faz diferença. Então vai ficar menos 2 terços. 1 sobre 1 é 1. 2 terços menos 1. Ok? E 2 terços menos 1 dá quanto, hein? Deixa eu fazer no cantinho aqui, ó. Vai ficar 3 por 3. 3 por 3 dá 1 vezes 2. Dá 2. 3 por 1, 3 vezes 3. 3. Então isso aqui é menos 1 terço. Beleza? Esse pedacinho aqui, ó, vai dar menos 1 terço. Então vamos escrever de novo. Eu tenho tudo isso aqui menos 1 terço, que vai ficar mais 1 terço, né? Então, deixa eu fazer isso de uma vez. Deixa eu ganhar espaço. Isso aqui vai ficar mais 1 terço. Menos meio mais 1 terço vai dar... Deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. 1 terço menos 1 meio. MC é 6, 6 por 3 dá 2, 6 por 2 dá 3. Então é menos 1 sexto. Bom? Isso aqui tudo é menos 1 sexto. E a raiz de 2 ao cubo vai ficar 2 raiz de 2. Né? Então vamos copiar aí, ó. Ln de 2 mais 2 terços, que multiplica 2 raiz de 2. E menos meio mais 1 terço é menos 1 sexto. Beleza. Aí agora, o que a gente pode fazer aqui para melhorar a resposta? Deixa eu pensar. Vamos colocar 1 sexto em evidência. 1 sexto em evidência. Vai ficar 1 sexto que multiplica 6 ln de 2. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, 8 raiz de 2 menos 1. Essa é a resposta aí de forma simplificada, né? Se a sua faculdade aceitar a calculadora, você não precisa ficar perdendo tempo com manipulação. Você chega aqui, ó, né, nessa parte aqui, põe na calculadora e fala, isso aqui vai dar, sei lá, 30,1. Acabou, vai para a próxima. Agora, se não aceitar a calculadora, né, na sua faculdade, se o seu professor não aceitar a calculadora, você vai ter que usar as propriedades, né, de matemática básica para reduzir isso aqui o máximo possível. Porque, normalmente, né, as questões de múltipla escolha, os gabaritos, estão na forma mais simples. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Então, essa é a resposta da questão 5. Agora, vamos melhorar essa resposta. Eu tenho o ln de 2 mais 2 terços vezes 2 elevado a 3 meios menos meio menos com mais, então menos 2 terços, menos com menos fica mais 1. Beleza. Eu posso juntar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Mesma base, somos expoentes. Então, vai ficar ln de 2
mais o 2 elevado a 5 meios. 3 meios mais 1, 5 meios, dividido por 3. Agora, vamos resolver essa soma de frações aí. O MMC é 6. Então, 6 por 2 dá 3. Então, fica menos 3. 6 por 3 dá 2. Vezes 2, 4. Menos 4. E aqui, né? 6 por 1 vezes 1. Mais 6. Então, nós temos aqui ln de 2 mais 5 meios, mais 2 elevado a 5 meios sobre 3, mais menos 3 menos 4, menos 7. Menos 7 mais 6. Menos 7 mais 6 vai dar menos 1. Então, isso tudo vai ser menos 1 sexto. Agora eu vou colocar o 1 sexto em evidência. Vai ficar o ln de 2 mais 1 sexto, que multiplica aí 6 por 3 dá 2. Então vai ficar 2 vezes 2 elevado a 5 meios. 6 por 6 dá 1, então menos 1. E eu posso juntar o 2 de novo, né? Aqui, ó. Conserva a base, somos expoentes. Então, a resposta final, ó, eu tenho o ln de 2 mais 1 sexto, que multiplica 2 elevado a 5 meios mais 1, 7 meios, menos 1. Essa é a resposta final. Aí, pessoal, claro que tem várias formas de representar esse número aqui, né? Você pode pôr na calculadora, por exemplo. Se você pôr na calculadora, isso aqui vai dar aproximadamente 2,41209, né? É um número muito próximo aí de 2,41. Então, se a sua faculdade aceitar a calculadora, põe, né? Você pode parar por aqui, ó. Você chega aqui e fala que aqui é aproximadamente 2,41, vai para a próxima. Agora, se for uma questão de múltipla escolha, que já tem uma resposta simplificada, ou se o professor não autorizar você inserir, você usar a calculadora, você vai ter que simplificar a resposta no máximo possível, né? Normalmente o gabarito, ele tem uma resposta mais simples. Fechou? Então essa é a resposta da questão 5. Vamos para a questão 6. Mais uma questão de integrais definidas. Dessa vez está variando de 1 a 5. Então eu tenho a integral de e elevado a x sobre 2, mais a raiz de x, mais 1 sobre x. De novo, eu vou resolver essa integral indefinidamente. Então, vamos desprezar os limites de integração. Para resolver essa integral, eu vou separar em várias integrais. Então, vai ficar integral de e elevado a x sobre 2 dx, mais a integral da raiz de x, que é x elevado a meio dx, mais a integral de 1 sobre x dx. E aqui a integral imediata, né? A gente consegue resolver imediatamente. Ó. Vai ser integral de e elevado a x sobre 2, e elevado a x sobre 2. Integral de x elevado a meio, x elevado a meio mais 1, sobre meio mais 1. E a integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x mais c. É uma integral imediata, porque você já deve conhecer as regras de derivação, tá bom? Por isso que é imediato. Ok, essa é a resposta. Vamos colocar ela de um formato mais agradável, né? Deixa eu tirar essa divisão de fração dupla aqui. Isso aqui é feio demais. Quando você divide por 3 meios, você pode multiplicar por 2 terços. Então, só vou mudar esse pedaço aqui. Ó. Vai ficar 2 terços que multiplica x elevado a 3 meios. Então, essa é a resposta, pessoal. Se fosse uma integral definida, a gente ia parar por aqui. Mas é uma integral definida. Para resolver essa integral definida, nós vamos usar a resposta da indefinida
sem o mais c. E nós vamos substituir valores. Então, você vai variar o x, né, de 1 até 5. Para resolver isso aqui, você substitui todo o valor de x por 5, depois todo o valor de x por 1. Vamos lá. Vai ficar e a quinta sobre 2 mais 2 terços, que multiplica 5 elevado a 3 meios, mais o ln de 5. Substitui cada valor de x por 5. Menos substituir cada valor de x por 1. Então, e elevado a 1 sobre 2, mais 2 terços, vezes 1 elevado a 3 meios, mais o ln de 1. Então, vamos melhorar essa resposta, né? Vai ficar o ln de 1 é 0, e 1 elevado a 3 meios é 1. Então, não precisa de colocar também. Então, nós temos e elevado a 5 sobre 2, mais 2 terços de 5 elevado a 3 meios. 5 elevado a 3 meios pode ser escrito como raiz quadrada de 5 ao cubo, né? É a mesma coisa. Raiz quadrada de 5 ao cubo. Mais o ln de 5. Beleza. Menos e sobre 2, mais 2 terços. Mais ou menos, né? Esse sinal de menos aqui, olha, ele inverte o sinal de todo mundo. Beleza. Agora, eu vou juntar esse termo, é a quinta sobre 2, com menos e sobre 2. Então, vai ficar e a quinta menos e sobre 2. Ok? Uso o meio em evidência ali. Agora, eu vou juntar, olha, esses termos aqui, ó. Esse com esse. Então, vai ficar mais, o denominador é 3, né? A gente mantém um 3 aqui. Aqui vai ficar 2 raiz de 5 ao cubo. Raiz de 5 ao cubo, menos 2. E, como vocês podem ver, ainda está sobrando aqui, né, um ln de 5. Então, mais o ln de 5. Então, essa seria a resposta. Mas, galera, presta atenção. Cuidado, porque tem várias formas de representar isso aqui. Tá bom? Várias formas. Você pode colocar outras coisas em evidência, você pode pôr na calculadora e dar um número. Então, depende do tipo de questão, depende do que o seu professor vai cobrar na prova. Se for uma questão fechada, por exemplo, você tem que manipular até chegar na resposta que o enunciado está querendo. Se você puder usar a calculadora, você põe isso aqui na calculadora e, sei lá, finge que vai dar 3,1, por exemplo. Você põe a resposta ali, nem precisa de ficar manipulando, não. Ok? E existem outras formas de manipular isso. Normalmente, o gabarito das questões está na forma mais reduzida. Então, essa é a resposta da questão 6. Agora, nós vamos para a questão 7. Também é uma questão definida variando de menos π a π. De novo, nós vamos resolver essa integral de forma indefinida. Então, eu tenho x mais cosseno de x. Esp de x é e elevado a x, tá bom? Esp é elevado a alguma coisa. Ok. Vamos resolver ela indefinida, então eu não coloquei variante de menos π a π. A gente vai usar isso depois. Essa integral é bem simples, olha, a gente vai separar em bases integrais. Então, eu tenho a integral de x dx, mais a integral do cosseno de x dx, mais a integral de e elevado a x dx. Separei em 3 integrais. Aí a resposta, basta usar as integrais imediatas, né? Que é a regra de derivada ao contrário.
Então, integral de x é x2 sobre 2 pela regra do expoente. Integral de cosseno, o que você deriva e dá cosseno? Seno. Então, mais seno de x. Integral de e de x, o que você deriva da e de x? O próprio e de x. No final, a gente coloca a constante mais c. Agora, se fosse uma integral indefinida, você para por aqui. Mas é uma integral definida. Está variando de menos π até π. Então, pessoal, eu vou escrever essa integral aqui de novo. Ó. Só que dessa vez a gente vai considerar a variação de menos π até π. Para resolver essa integral, a gente pega a resposta aqui da indefinida, sem a constante de integração, e substitui valores. A gente vai substituir todo mundo por π, depois substitui todo mundo por menos π. Limite superior menos limite inferior. Então, vamos lá. Substituindo por π, vai ficar π ao quadrado sobre 2 mais o seno de π mais e elevado a π. Substitui cada valor de x por π. Vou fazer a mesma coisa, né? Só que substituindo por menos π. Menos π ao quadrado sobre 2 mais o seno de menos π mais e elevado a π. Galera, para calcular o seno de π e menos π, basta lembrar do círculo trigonométrico, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é o eixo dos senos. Esse aqui é o eixo dos cossenos. Então, o π, ele está aqui, ó. Certo? Se você for no sentido horário, você vai encontrar π. Menos π é só você ir no sentido anti-horário, que vai cair no mesmo ponto. E o seno de π vai dar quanto? No eixo dos senos vai dar 0. Ou seja, seno de π e seno de menos π é 0. A gente pode desprezar esse pedaço. Vai sobrar, então, vou escrever de novo aqui, ó. π ao quadrado sobre 2 mais e elevado a π. Esse pedacinho aqui, galera, menos π ao quadrado. Todo número ao quadrado, né, fica positivo. Então, vai ficar menos π ao quadrado sobre 2 e aqui menos e elevado a π. Menos e elevado a menos π, né? É menos π. Então, menos e elevado a menos π. Aqui a gente consegue cortar, olha, π ao quadrado sobre 2 e menos π ao quadrado sobre 2. Então, sobrou e elevado a π menos e elevado a menos π. Expoente negativo, a gente pode escrever como fração. Então, poderia escrever isso também, ó. E elevado a π menos 1 sobre e elevado a π. Poderia colocar em evidência também, em várias formas de representar. Você pôr na calculadora, vai dar um número. Enfim, essa é a resposta. Isso aqui é um número. Quer ver? Eu vou pôr na calculadora para vocês. Ó. Se você escrever 1 sobre e elevado a π, e elevado a π menos 1 sobre e elevado a π. Isso aqui deu 23,097 aproximadamente. Então, se você está numa faculdade que pode usar calculadora, você não precisa de fazer isso aqui não, tá? Tudo isso aqui, ó, você deleta, tá bom? Você faz a substituição, daqui você apanha a resposta, direto. Não perde tempo com isso não. Mas, né, se precisar de pôr a resposta mais simplificada, você tem que saber matemática básica, enfim. Resposta da questão 7, está prontinha. Agora a questão 8, a gente começa a entrar em área entre curvas. Aí você tem que saber um pouco de esboço de gráficos, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui dois gráficos. Um gráfico é o e elevado a x e o outro
é o x ao quadrado, famoso x ao quadrado, né? E elevado a x, pessoal, é uma função exponencial. Então, ela vai ter esse formatinho aqui, ó. A gente já aprende isso lá no pré-cálculo. Isso aqui é o gráfico y igual a e elevado a x. E y igual a x ao quadrado, né, que é a função g de x, ó, é uma parábola, né, com curva para cima, com vértice na origem. Essa é a parábola mais clássica que tem. Essa parábola é muito famosa. Deixa eu pôr ela aqui. Vai ser mais ou menos isso. Tá bom? E ele quer a região entre e elevado a x e x ao quadrado. Ou seja, ele está querendo esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Ele quer saber essa área. Só que, além disso, ele falou que o x varia entre 0 e 1. Ou seja, eu não posso pegar toda essa área, né? Eu tenho que pegar esse pedaço aqui, ó, no primeiro quadrante. Essa área que ele está querendo. Então, esse é o primeiro passo. Esboçar a curva. O segundo passo é encontrar os pontos de interseção. Que o exercício já forneceu, né? O ponto de interseção, ó, ele já falou. Vai ser de 0 até 1. Ok? O x vai variar de 0 até 1. E o y, você tem que imaginar uma reta vertical aqui, ó. O y, ele vai da parábola até a função exponencial. Então, o x vai de 0 até 1, e o y vai da parte de baixo, que é x ao quadrado, até a parte de cima, que é o e elevado a x. Então, esse aqui, pessoal, vai ser o nosso limite de integração. Eu poderia resolver isso aqui com integrais duplas, mas eu vou fazer com integral simples mesmo. Seguinte, você vai integrar de 0 até 1. E o que você vai integrar? A função de cima menos a função de baixo. Então, você vai integrar x ao quadrado. Opa! A função de cima é e elevado a x. E a de baixo é x ao quadrado. Então, é sempre a de cima menos a de baixo. Aí, agora, basta resolver isso aí. Integral de e de x é igual a e de x. Integral de x2 é x3 sobre 3. E isso aqui está variando de 0 até 1. Então, substitui por 1. Depois, substitui por 0. Substituindo por 1, vai ficar e elevado a 1 menos 1/3. Substitui por 0, vai ficar e elevado a 0 menos 0 ao cubo sobre 3. 0 sobre 3 corta, né? E elevado a 0 dá 1. Então, vamos reescrever isso aí. Vai ficar e menos 1/3 menos 1. Menos 1/3 menos 1 dá menos 4/3. Então, e menos 4/3 é a resposta do exercício. E menos 4/3 o quê? Unidades de área. Essa é o cálculo dessa areazinha rachurada ali. Ok? É bem simples. Cai numa integral definida. Para finalizar, nós temos aqui algo bem parecido, né? Bem parecido. Nós temos o gráfico e elevado a x de novo. Deixa eu pôr o eixo y aqui. Só que agora não é uma parábola. Nós temos esse gráfico e elevado a x, que vai ser algo desse tipo aqui. Y igual a e elevado a x, uma função exponencial crescente, porque a base é maior que 1. Só que dessa vez nós temos uma reta, né, que passa na origem, ó, y igual a 2x. Aí é o seguinte, pessoal, y igual a x é essa reta aqui, ó, tá? Que divide aqui, olha, certinho, 45 graus para cá, 45 graus para cá. Isso aqui seria o y igual a x. Só que como é y igual a 2x, a inclinação tem que ser um pouquinho maior. Ou seja, essa reta ela vai ser algo desse tipo aqui, um pouco mais inclinada. Se fosse meio x, aí ela entra aqui, um pouco menos inclinada, e assim por diante. Então, o coeficiente de inclinação, né, ele interfere no esboço do gráfico. Então, vamos lá. A reta que eu estou querendo, ela vai ser algo desse tipo aqui, ó.
Se fosse assim, cortando no meio certinho, isso aqui seria o y igual a x. Só que como é y igual a 2x, eu vou colocar essa reta, sei lá, vamos colocar ela aqui assim. Pronto. Vai ser aproximadamente isso, tá bom? Y igual a 2x. Aí o que ele está querendo? A área do gráfico entre 0 e 1. O 0 está aqui, né? E o 1, onde que está o 1? Tem que descobrir exatamente aonde está o ponto 1. Tá? Será que é esse ponto aqui? Esse é o ponto de interseção. A gente tem que saber o valor dele. Então, vamos encontrar o ponto de interseção para depois saber se o 1 está depois do ponto de interseção ou antes do ponto de interseção. Então, pessoal, agora eu tenho que saber aonde que está esse 0 e 1 no nosso gráfico. Tá? Lembrando que esse gráfico está fora de escala, tá? Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Bom, aqui é o 0, certo? Opa, aqui é o 0 e aqui é o ponto de interseção que a gente não sabe qual é o ponto de interseção. Beleza? Agora, será que o 1 ele está depois do ponto de interseção ou o 1 está aqui, senhora, antes do ponto de interseção? Essa é a nossa dúvida, porque isso vai fazer muita diferença. Então, vamos fazer o seguinte teste. Vamos substituir o 1 nos dois gráficos. f de 1, ou seja, eu vou substituir na função exponencial, é o e elevado a 1. E o e é aproximadamente 2,71. E se você substituir na reta, você vai ter g de 1. O g de 1 vai ser igual a 2. Então, quando o x é 1, você consegue perceber que a função exponencial é maior. Aqui, ó, 2,71 maior que o 2. Ou seja, a função a função azul, ela é maior que a vermelha. Então, se a função azul é maior que a vermelha, pessoal, o 1 ele tem que estar antes desse ponto de interseção. Né? Tem que ser algo desse tipo aqui. Com certeza o 1 está antes. Ok? E a gente vai ter que integrar de 0. A gente vai ter que integrar de 0 até 1. Então vai ser essa áreazinha aqui que a gente vai ter que calcular. Ó. Você conseguiu ver que não é de 0 até o ponto de interseção? O ponto de interseção ele é maior do que 1. A gente nem sabe qual é esse valor, não importa. Ok? Então a gente vai aproximadamente calcular essa áreazinha aqui. Como calcula essa área? Basta montar a integral definida. Vai ser a integral de 0 até 1, função de cima é elevado a x. Função de baixo, olha só, a função de cima, o teto aqui, ó, o teto é o elevado a x. E o chão, né, a base seria a reta. Então é sempre o de cima menos o de baixo. Então vai ser elevado a x menos 2x. O resultado dessa integral vai dar a área daquela região. Tudo bem? Aqui ficou fora de escala, né, o desenho. Não deu para entender. Vamos resolver, então. Integral de e de x é igual a e de x. Integral de 2x é x ao quadrado. Fica x2 sobre 2, que corta com 2. Isso aqui está variando de 0 a 1. Substitui por 1, fica e elevado a 1 menos 1 ao quadrado. Substitui por 0, e elevado a 0 menos 0 ao quadrado. Resposta é menos 1. E elevado a 0 vai dar 1. E 0 ao quadrado a gente pode cortar, né? Tudo bem? Menos 1 é igual a menos 2. Resposta, então, é menos 2 unidades de área. Essa é a resposta da questão número 9. Então, resolvemos aí 9 questões de cálculo que caíram
em provas do FMG. Espero ter ajudado você, Manuela, ok? Se alguém quiser enviar uma lista para mim também, fica à vontade para entrar em contato comigo. Valeu, galera! Falou!